Olá, pessoas, espero que vocês estejam bem, né? Hoje a gente dá continuidade ao último capítulo, né, do livro 2, ainda bem. Então, muito provavelmente daqui a 2 semanas, tá? Essa semana a gente inicia esse capítulo, na semana que vem a professora Marcela dá continuidade e finaliza, certo? E aí ficam aí mais 2 semanas aparentemente para que a gente dê início às nossas avaliações bimestrais. Então é muito provável que após esse capítulo a gente tenha aí outra aula de revisão bonitinha, né? A gente está sempre alternando, eu e a professora Marcela, para que tanto os alunos da manhã quanto da tarde não sejam prejudicados, né, para ter só aquele professor, e aí às vezes os meninos da tarde estão acostumados com o método de lecionar da professora Marcela, os meninos da manhã estão acostumados comigo, então para que não fique, né, algo muito pesado e para que a gente continue, né, mantendo esse contato nessa relação aluno-professor, a gente está fazendo isso. Eu espero que esteja sendo bacana essa experiência, né? Tanto para os alunos da tarde estarem tendo aula comigo, não é? Quanto para os alunos da manhã estarem tendo aula com a professora Marcela, que, sem dúvidas, é uma professora que é espetacular, certo? Ela ensina muito bem. Eu gosto muito das propostas de atividades dela, que ela tem uma visão muito bacana, tá? Então a gente está sempre tentando se complementar. Eu espero bastante que vocês estejam conseguindo assimilar aí, não obviamente numa totalidade, porque eu sei que deve estar sendo difícil para muitos de vocês estudar através aqui da modalidade EAD, mas que vocês estejam tendo aí pelo menos o mínimo, tá, de absorção desse conhecimento, tá certo? A gente quando voltar aí para nossa realidade de aulas presenciais, a gente vai focar em trabalhar bastante aí o déficit de vocês, o que vocês não compreenderem bem, tá certo? Tô sentindo muito falta das aulas dinâmicas de contato mesmo, tá? Eu acho que hoje o que falta mais pra gente em relação a esse ensino EAD é o contato com vocês, tá? É o olho no olho. Então, da mesma forma que tá sendo difícil pra vocês, também tá sendo difícil pra gente. Queria deixar esse primeiro momento para elucidar isso e para falar o seguinte: se você ainda não fez a sua semanal, tá? Entre em contato com a Nisa. Essa semana é a última, tá? Para a segunda chamada. As pessoas que já fizeram a prova, na sexta-feira eu vou estar liberando as notas de vocês, tá? E acredito que seja isso. Essas semanas que vem agora, tanto essa quanto a próxima, vão ser semanas para a gente encerrar aí todas as disciplinas agora falando, né? Para a gente encerrar essa apostila, já se preparar para dar continuidade ao resto do ano letivo, tá certo? Informações referentes à volta das aulas presenciais, tá? O órgão gestor, né, das escolas particulares ainda não definiu a data exata, tá certo? Porque depende aí de autorizações e de políticas governamentais, certo? Mas tudo vai ser passado para vocês aí pela coordenação, tá? Qualquer dica, qualquer dúvida que vocês venham a ter em relação ao conteúdo, não esquece, a caixa de diálogo e de comentário, assim como o meu e-mail, estão disponíveis para isso. Kelvin, eu não entendi isso daqui, tá? Eu não entendi muito bem como faz e tudo. Manda para mim. Eu recebi um número baixíssimo, tá? De revisões, tá certo? São sempre as mesmas pessoas que estão enviando. Então, assim, é um número muito baixo em comparação, por exemplo, de pessoas que fizeram a prova. Então, assim, nós tivemos notas muito boas, mas também tivemos notas muito ruins. Então, muito provável. E o pior, né? As pessoas que tiraram notas ruins foram justamente as que não entregaram a revisão. Então, fica a dica para vocês. Eu continuo recebendo a revisão até sexta-feira. Sexta-feira, eu já não recebo mais nada. Então, não adianta mandar, não adianta espernear, porque eu não vou receber. Tá? Eu posso até receber como atividade, mas como pontuação para semanal, infelizmente não. Porque já tem mais de 2 semanas que eu passei a revisão. Então, não existe desculpa. E aí, deixa eu só fazer outra dicasinha para vocês. E aí já fica para os próximos bimestres, né? Eu passo uma revisão com muita antecedência. E aí, o que acontece? Tem gente que me devolve a revisão um dia antes da prova. E aí eu não vejo lógica em você me enviar uma revisão para corrigir um dia antes da prova para tu estudar um dia antes da prova. Certo? Se esse é o seu método de estudo, se esse é o seu cronograma, mude-o, que muito provavelmente não vai dar certo, tá? E pode ser que até dê certo em um bimestre, mas nos outros não. Então, é impossível isso acontecer. Porque, por exemplo, eu não vou corrigir uma revisão 11 horas da noite. Então, o meu horário de trabalho é no horário de trabalho em relação à escola. Se você não sabe, pergunte à Nisa quais são os meus horários, tá? E eu também não recebo em dias fora que eu não trabalho na escola. Tipo assim, na sexta-feira eu não trabalho no coletivo, tá? Nem na segunda. Então, fica muito difícil para mim corrigir as atividades de outras escolas e a de vocês na sexta.
sendo que não é meu dia na escola. Então tentem trabalhar sempre com esse horário hábil, tá? O horário que o professor está disponível na escola, certo? Eu acredito que no primeiro momento seja só isso, tá? A gente hoje começa falando de saúde pública e também precisa falar sobre o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, que é um sistema quase que único e exclusivamente do Brasil, tá? Os outros países não possuem um Sistema Único de Saúde gratuito. Eu entendo que o SUS ele tem dificuldades, tem problemas, mas todos nós usamos o SUS diariamente. Como assim diariamente, Kelvin? Eu tenho um cartão aí que é do meu plano de saúde e é um plano de saúde privado. Mas os restaurantes que a gente visita, tá? As lanchonetes, todos eles precisam ter um aval da vigilância sanitária. E quem fiscaliza isso é o SUS. A maior parte de vocês, acredito que todos já tenham tomado vacina ou tomado medicação pelo menos uma vez na vida. E quem regulamenta isso é o SUS também. Tá? Então, o Sistema Único de Saúde ele está em todos os aspectos da vida de vocês, desde o momento que você nasce até o momento em que você morre. Tudo que acontece passa pelo SUS. Então, nós precisamos, tá, devido a essa onda de privatização, defender o SUS, porque o SUS não pode ser privatizado. Porque imagine o seguinte, se com um sistema gratuito, Sistema Único de Saúde gratuito, ocorrem as mortes, tá certo? De forma desastrosa e de forma desassociada do Estado, tá? Não existe um amparo do Estado, imagina sem o SUS, a situação que não vai ser. Então, a gente não pode, tá, apoiar o desmonte do SUS, que é justamente o que algumas políticas governamentais vêm implementando. Tá? Não é o momento disso. O momento é de verbas voltadas para a saúde. E aí isso melhora o SUS, tá bom? E aí eu também botei aí uma imagem do Zé Gotinha, tá? Eu, particularmente, quando era mais novo, tinha muito medo de injeção. Hoje, né, que eu tô mais velho, eu não tenho. E eu amava quando tinha o Zé Gotinha. Por quê? Porque eu sabia que eu não ia levar uma injeção no braço com agulha, tá? Ia tomar a vacina somente em gotas. Então, a própria questão da vacinação é algo extremamente importante, tá? É algo que a gente vai discutir também nesse capítulo, certo? E aí tem você sem a vacina e você com a vacina aí, felizão. Ainda mais se for gotinha, não for agulha. Então, a gente começa falando sobre os indicadores de saúde, tá? E aí a gente vai utilizar uns termos da geografia que a gente vê no capítulo de população, como expectativa de vida e taxa de mortalidade. Se a gente vai falar de saúde, então a gente tem que falar sobre pessoas que nascem e pessoas que morrem, tá? Isso está referente e associado. E associado a esses indicadores, a gente percebe o seguinte: esses indicadores de saúde, eles têm como objetivo avaliar como está o desempenho da saúde em determinado país, tá? E aí, em relação aos fatores que eles analisam, eles vão analisar o saneamento básico, que é o tratamento da água e do esgoto, tá certo? E aí a gente vai ter o seguinte: a gente tem dois tipos de diagnóstico para esses indicadores. A gente tem um diagnóstico clínico chamado de individual, tá? E a gente tem um diagnóstico comunitário. E eu vou explicar exatamente como funcionam esses dois tipos. E aí fica um adendo para vocês. A avaliação da saúde da população, tá certo? De uma comunidade, de uma cidade, de um estado, de um país, ou seja, de um plano micro para macro, não é? Eu estou falando, ó, de uma comunidade, de uma cidade, de um estado, de um país. Então eu estou saindo de um plano pequeno e vou expandindo até pegar toda a totalidade do meu território. Tudo isso é feito com base nos indicadores de saúde, tá? Então, eu tenho as avaliações, que são avaliações chamadas de individuais, onde eu tenho ali, geralmente, um médico, né, um profissional da saúde, fazendo uma avaliação individual com cada indivíduo, cada pessoa, no caso, cada paciente. E isso vai me levar a uma constatação comunitária. Exemplo, eu pego o estado, por exemplo, do Amazonas. E aí eu percebo o seguinte: para determinada população em que eu tenho uma avaliação individual, eu percebi que a maior parte dessa população apresenta uma doença, por exemplo, ela apresenta ascaridíase, que no caso são as lombrigas, tá? E aí eu percebo que no meu diagnóstico individual eu tenho um grande número de pessoas que está com ascaridíase, que está com lombriga, preciso recitar remédio para verme, então eu entendo o seguinte: a partir de um diagnóstico de várias pessoas, eu consigo ter noção de como está o impacto daquela comunidade. Então, o diagnóstico individual, ele serve para avaliar um paciente, que é um indivíduo, e vai te levar a resultados comunitários, tá? Então, uma coisa complementa a outra. E aí eu tenho objetivos, ó.
O objetivo de diagnóstico individual, curar a doença daquela pessoa. No exemplo que eu dei, a ascaridíase. E o comunitário, melhorar o nível de saúde da comunidade em relação àquela doença que está sendo analisada. Sempre vai ser assim, um individual, tá? Mas outros tipos de pacientes vão me dar um diagnóstico comunitário. A informação necessária para o diagnóstico individual, a história clínica, os exames físicos e laboratoriais daquele indivíduo, tá? E aí isso vai me dar dados sobre a população, as doenças existentes naquela população, as causas da morte, os serviços de saúde que são ofertados naquele local, o plano de ação, um tratamento e uma reabilitação para aquela pessoa e que vai me levar na comunidade a programas de saúde que eu vou implementar. Exemplo, se aquela pessoa tem ascaridíase e aquela ascaridíase está relacionada com a alimentação ou com a falta de saneamento básico, então eu vou criar programas de saúde específicos para aquilo, que é o que aquela comunidade precisa. Avaliação do individual é um acompanhamento clínico pelo médico, tá? Geralmente é uma consulta que vai me levar a exames, que vai me levar a um retorno. Eu volto para mostrar os exames ao médico. É assim que funciona em todo canto. E o diagnóstico comunitário para isso? Uma mudança no estado de saúde da população. Se eu tenho um acompanhamento clínico de um médico com o indivíduo, se aquilo surte efeito positivo, existe uma mudança na saúde daquela população. Aquela população, olha, a partir do momento, a gente vai combater esses vermes com remédio para verme e vai prevenir. E aí tem algo que a população não faz muito. E eu quero que vocês me respondam aqui nos comentários. Vocês tomam remédio para verme a cada 6 meses? No caso, 2 vezes ao ano? Sim ou não? Responde aí. Olha, Kelvin, eu não tomo remédio para verme. Ou tomo remédio para verme 1 vez no ano. Ou tomo a cada 6 meses. Responde aí. O ideal é que seja feito a cada 6 meses. E o próprio SUS disponibiliza esses remédios gratuitos. Você vai, marca uma consulta em um posto de saúde, tá? Que geralmente cada bairro, cada regional apresenta um posto de saúde. Tem um acompanhamento clínico, ele te receita o remédio, você busca no próprio posto e não paga nada. Eu tenho como conseguir de forma privada? Tem. É mais fácil? Você não vai pegar fila para ter um atendimento. Você vai lá com o seu responsável, compra o remédio para verme e toma e marca 6 meses. Depois de 6 meses, toma de novo. O ideal é que você tenha um acompanhamento clínico, porque se você tiver uma doença pré-existente, se aquilo reagir com o medicamento que você comprou, então a gente precisa ter um cuidado. Tá? Então, diferenciação diagnóstico clínico individual é porque é somente com o paciente e o resultado disso daqui me dá um diagnóstico comunitário. Espero que você tenha entendido. Toda essa tabelinha bonitinha está na página 298. Tipos de indicadores. Eu tenho 3 tipos de indicadores que têm como função informar a população. Então eu tenho um indicador global, específico e sintético. Página 299 você vai encontrar esse quadrinho com os indicadores globais. Aqui eu vou ter 2 tipos de indicadores dentro dele. Eu vou ter uma TBM, que é a taxa bruta de mortalidade, e eu vou ter uma comparação com uma taxa padrão, uma taxa universalizada daquele país, que vai ser a taxa de mortalidade padronizada. Então aqui eu percebo o seguinte, no estado aqui da região norte, tá certo? Eu tenho uma taxa bruta de mortalidade que está abaixo da taxa padrão. Isso significa dizer que o estado aqui, ele apresenta uma mortalidade menor do que a padrão, em comparação com os outros estados. Percebam que são... Aqui a gente está valendo a região. Então, eu tenho uma região que é a região norte, que está com a taxa padrão bruta de mortalidade menor do que a taxa padrão para as outras regiões. Enquanto que na região sul, eu tenho uma taxa bruta de mortalidade maior, tá certo? Do que a taxa padrão para as outras regiões. Então percebam que isso é uma avaliação em zonas que eu tenho uma taxa bruta de mortalidade maior e outra menor. Isso poderia ser explicado, por exemplo, em relação ao tamanho da população. Na região sul eu tenho uma população maior do que na região norte. Então é óbvio que eu vou ter mais mortes de pessoas nessa região, porque eu tenho uma população maior. Então, essa foi o indicador global. Indicador específico. Nesse indicador específico, eu tenho a doença sendo detalhada, eu tenho a causa da morte dessa doença e eu tenho as mortes que vão ser ocorridas por acidente ou por doença específica. Então, como o nome já diz, é algo mais detalhado. Então, na página 300, você tem esse mapinha mostrando. Exemplo, aqui no Brasil, no ano de 96, tá certo? Eu tenho uma taxa de infecções intestinais de 6,0%, tuberculose 3,6%,
e eu tenho um comparativo de 96 para 2004. Fora a questão do Brasil, eu tenho isso definido por regiões. Então você consegue ver a região que teve uma maior porcentagem e uma região que teve uma menor porcentagem. E aqui eu tenho várias doenças. Não vou ficar lendo elas porque não é o nosso assunto. O assunto é entender o indicador, tá? Indicador global, leva em consideração as regiões e o Brasil, tá? A taxa observada é a taxa de mortalidade. E aqui eu tenho uma taxa sendo observada de forma específica. Eu estou conseguindo entender qual tipo de doença ou qual tipo de acidente leva as pessoas a terem aí uma taxa de mortalidade maior. O que é que, de forma bem bruto falando, como as pessoas estão morrendo, o que é que está em maior quantidade, tá? Lembrando, aqui, tá certo? Eu vou ter dois fatores a serem observados nas taxas específicas. Eu vou ter doenças que vão ser transmitidas por vetores, ou seja, ela vai ser transmitida por um agente etiológico, que é o agente que causa a doença. No caso, é um mosquito. A maior parte dos vetores são doenças causadas por insetos. E a septicemia é a inflamação que ocorre por conta de uma infecção, geralmente uma infecção bacteriana, que acomete o organismo. Ainda na página 300, eu também tenho indicadores sintéticos. Esses indicadores sintéticos vão me relacionar à esperança ou expectativa de vida, tá? Que é o tempo que a pessoa tem, tá? A partir do momento que ela nasce. Então, eu tenho o seguinte: esperança de vida ao nascer, tá? Na região norte é de 67,9, tá certo? Na região nordeste, 67,3. Na região sudeste e sul apresentam os maiores índices, tá certo? Em relação à expectativa ou esperança de vida. E percebam que isso aqui, essa primeira avaliação do plano A, é no ano de 2000. Ou seja, de 2000 para 2014, a esperança de vida ela aumentou consideravelmente. No panorama geral, a expectativa de vida do brasileiro nos anos 2000 era de até 69,8. Isso não significa dizer que quando você tivesse 69 anos e 8 meses você iria morrer, tá? Mas que a maioria das pessoas foi feita uma média e elas viviam até essa data. Por N fatores, que são aqueles fatores sociais que a gente vê lá em geografia, tá? E em 2014 houve um aumento. Um aumento de quanto? Ó? 5,3%. Ou seja, a expectativa de vida aumentou. À medida que os anos vão passando, que a tecnologia vai aumentando, que a medicina vai melhorando, tende-se que a expectativa de vida aumente. E isso está atrelado ao saneamento básico e à saúde, tá? Então, esse saneamento básico ele está relacionado com o tratamento da água, com a coleta e o tratamento de esgoto de lixo. Tudo isso contribui para a expectativa de vida da população. Como esse saneamento básico, Kelvin, ele pode evitar as doenças? Presta bem atenção nessa passagem aqui, ó. Com o aumento da população, o consumo de água e de alimento aumentará. Consequentemente, a produção dos dejetos e dos lixos vai aumentar também. Se a gente não tivesse esse saneamento básico, então, a gente tinha um grande número de pessoas morando próximos às outras, o aumento de risco de doenças, porque não tinha o tratamento do lixo e nem do esgoto, tá? E, por consequência, a morte por infecção, aquela septicemia que a gente viu lá na frente. Os insetos iam aumentar por conta do lixo, então a gente tem mais vetores de doenças. Vocês terem uma ideia, se a gente faz um panorama sobre os animais que mais matam seres humanos durante todo o ano, a gente vai ver que os insetos, tá, mundialmente falando, são os maiores propagadores de doenças, de várias doenças, do que você imaginar. De acordo com a OMS, o significado de saneamento, tá certo, é tornar sadio ou saudável, porque eu vou propiciar um bem-estar social, eu vou propiciar um bem-estar físico, a pessoa vai estar fisicamente bem, a pessoa vai estar mentalmente bem e a pessoa vai estar socialmente em um ambiente limpo, tá certo? Então, quando a gente fala de saneamento básico, a gente tem que levar aspectos físicos, aspectos mentais e aspectos sociais para gerar um ambiente saudável. Lembrando, a OMS é a Organização Mundial da Saúde. Eu acredito que vocês estejam vendo muito isso nos jornais, tá? Os pronunciamentos da OMS em relação à pandemia que nós estamos vivendo. A principal causa de mortes na infância, tá certo? É por conta das doenças infecciosas. Por que isso acontece, Kelvin? Vamos parar para pensar. Quando o organismo nasce,
ele já se desenvolve com a imunidade, com o sistema imunitário bem formado, sim ou não? Não. Então, esse sistema imune, ele vai evoluindo de acordo com a criança vai crescendo. À medida que ela cresce, esse sistema imune, ele vai se desenvolvendo cada vez mais. Quando ele está na barriga da mãe, o sistema imune da mãe afeta diretamente a criança por conta do cordão umbilical. Então, se a mãe adoece, se a mãe tem problema no sistema imune, muito provavelmente a criança vai se crescer, né, vai se desenvolver ali até o nascimento com o sistema imune debilitado. Então, é provável que quando ela nasça, essas doenças infecciosas acometam-a com uma facilidade um pouco maior. É por isso que a alimentação e os cuidados da mãe no pré-natal são tão importantes, para que a criança cresça com um sistema imune bem equilibrado, tá? Mas, Kelvin, o que é doença, então? Para a OMS, a doença é qualquer perturbação ou anormalidade observada no sistema orgânico do indivíduo ou no seu comportamento, tanto do ponto de vista intelectual, ou seja, a parte mental, quanto do ponto de vista moral e social, de forma que afete notavelmente o estado de bem-estar, tá certo? Ou seja, o que é doença? É qualquer perturbação ou anormalidade dentro do seu sistema orgânico. Tá? Tudo que altere sua capacidade mental, sua capacidade física ou sua capacidade social pode ser considerado como uma doença. Tá? E essas doenças são classificadas de 3 formas. Eu tenho doenças chamadas de endêmicas, eu tenho doenças epidêmicas e doenças pandêmicas. Eu vou ter uma doença endêmica quando ela ocorreu em uma determinada região e não vai atingir outras comunidades. Exemplo, aqui no Ceará, eu tenho uma doença muito endêmica, que é, por exemplo, a dengue. Então, no Brasil, nos estados Norte e Nordeste, nós temos grandes casos de uma doença endêmica, como a febre amarela, a dengue, o Zika vírus e a chikungunya. E, infelizmente, todas essas doenças são transmitidas pelo Aedes aegypti. Tá? A febre amarela possui uma vacinação específica para a febre amarela. E outras, tá? Tipos de prevenção, que a gente chama de profilaxia aí na parte de bem-estar e saúde, estão em desenvolvimento. Mas a gente não tem, por exemplo, uma vacina contra a dengue. A gente tem um tratamento específico, mas vacina nós ainda não temos. Doenças epidêmicas, elas ocorrem em uma região e elas se espalham entre várias localidades. Essas epidemias, tá certo? Elas são sazonais, elas ocorrem em determinados períodos específicos. E aí a gente tem aqui, exemplo, no Brasil, a varíola, que foi trazida aí com os portugueses para o Brasil no período aí colonial e que dizimou os nativos porque eles não tinham anticorpos e um sistema imune adequado para isso. E ela esteve no Brasil por mais ou menos há pouco tempo, 243 anos, tá? E eu coloquei uma charge que tem um tom de humor, mas que serve para lhes informar o seguinte, tá? Você tem que não um português, mas um colonizador, muito provavelmente um espanhol, falando assim, peguei, tá com você. E o nativo fala assim, peguei o quê? Varíola. Isso pode soar um tom de brincadeira, mas serve pra gente informar o seguinte. A varíola, ela foi uma arma biológica utilizada para dizimar esses nativos. Por quê? Eles não tinham nenhum anticorpo. Então a varíola dizimou muitos desses nativos, tanto no Brasil, quanto, se a gente for falar, não é, de colonização das Américas, envolvendo os espanhóis. A gente viu na Semana Cultural, né, que a gente falou sobre os astecas, maias e incas, e eles foram dizimados por conta da varíola, tá? Então a varíola foi utilizada como arma biológica para aquilo. E essa é a pele de uma pessoa, tá? De uma criança que apresenta varíola. Vocês vão ver com a professora Marcela, com a descoberta da vacina, que o médico, né, Edward Jenner, ele consegue criar uma vacinação, mas essa vacinação só vai ser realizada e aplicada aí final do século XVII, início do século XVIII. Então a gente tem muito tempo, tá, em que essa doença se estabelece por vários territórios americanos, tá certo? Até ter essa descoberta, que é o conteúdo que vocês vão ver na semana que vem. Então, a varíola se classifica como uma espécie de doença epidêmica. E aí a gente tem as doenças pandêmicas, quando a gente tem uma grande proporção de contaminação, se espalham por várias regiões, até mesmo por vários continentes. E é o caso aqui do coronavírus, que é uma doença pandêmica que a nossa humanidade está lidando nos tempos atuais, tá? Que é o SARS-CoV-19. Então, pessoa aqui está passando aí pelo seu tratamento em relação ao Covid, que é uma doença, tá? Síndrome respiratória aguda. Doenças adquiridas, tá certo?
Essas doenças adquiridas, elas podem ocorrer por ações de agentes físicos, químicos, mecânicos e biológicos. Os agentes físicos são formas de energia que podem provocar lesões, como por exemplo a queimadura, tá? Seja pelo fogo, seja pela eletricidade, é um agente físico que provoca um dano no organismo. Eu tenho os agentes químicos, são as substâncias ou produtos que, após serem ingeridos, inalados, absorvidos ou quando eles entram em contato com a pele, eles podem causar efeitos adversos, como por exemplo cloro, alguns tipos de ácidos. Então são produtos químicos. Agentes mecânicos são agentes físicos que provocam algo no seu organismo, como por exemplo traumatismo em relação a quedas, tá certo? Ou a pancadas. Ferimentos como por exemplo cortes incisivos por lâmina ou perfurações causadas por armas de fogo se classificam como agentes mecânicos. São geralmente objetos. E os agentes biológicos são seres vivos que podem deteriorar produtos ou causar doenças, como por exemplo o vírus da AIDS, o HIV, que ataca as células do organismo. Infelizmente as células de defesa, né, deixam o sistema imune para outros agentes agirem. Lembrando, não é o HIV que mata, né, a pessoa, mata aquele organismo. Ele debilita todo o sistema imune e a pessoa morre em decorrência de outras doenças, como uma gripe, como uma pneumonia, tá certo? Doenças transmissíveis são divididas de dois tipos. Eu tenho doenças transmissíveis de contágio direto e contágio indireto. Tá? As doenças de contágio direto são aquelas que vão ser adquiridas pelo contato com o doente, seja pelo ar que se respira, pela água, pelos alimentos e até mesmo por objetos contaminados. Então eu tenho aqui uma tabelinha, perdão, não coloquei a paginação dessa tabela, mas está aí dando continuidade da página 300. Então eu tenho, por exemplo, a amebíase, tá? E aí eu tenho o agente causador, que é o nome científico da doença. Então eu tenho a entamoeba estolística como a causadora da doença chamada amebíase, e eu tenho o modo de transmissão. Tá? Então tem a amebíase, giardíase, hepatite A, leptospirose, cólera e a ascaridíase que a gente comentou naquele nosso exemplo, tá? Que é causada pela Ascaris lumbricoides. E eu tenho as doenças de contágio indireto. Então, para contágio direto, eu tenho contato direto com aquela doença, tá? Eu adquiro ela por aqueles meios que eu comentei. Mas para as doenças de contágio indireto, eu preciso de algo que leve a doença até você. E isso geralmente ocorre por um vetor, e o vetor geralmente é um inseto, tá? Eu tenho vetores como mamíferos, Kelvin? Tenho. O morcego é um agente etiológico que é um vetor de várias doenças, tá? Assim como outras espécies de animais. Para você ter uma ideia, o porco ele também é o vetor de uma doença. O frango ele também é o vetor de uma doença, como a gripe aviária e a gripe suína. Então, eu não tenho só os insetos, mas a maioria das doenças são transmissíveis por eles, tá? Então eu tenho, por exemplo, dengue, zika e chikungunya, malária, elefantíase e doença de Chagas, todas sendo transmissíveis aí por insetos, tá? Só o mosquito Aedes transmite essas três, mais a febre amarela que a gente viu. A malária é um mosquito do gênero Anopheles. A elefantíase, mosquito do gênero Culex. E a doença de Chagas é pelo percevejo que a gente conhece popularmente como barbeiro, tá? Muito comum na região Nordeste. Então, a nossa aula foi basicamente isso, tá certo? Durou um pouco a mais, questão de 5, 6 minutos a mais, tá? Mas é porque tem muita informação, tá certo? Vocês ficam aí para a semana que vem para fechar esse capítulo aí com a professora Marcela. Espero que vocês estejam bem, tá? Se cuidem, que os familiares de vocês estejam bem também. Muito obrigado por ver essa aulinha gostosa. Um beijo, tá? E tchau, tchau. Lembrando, sexta-feira libero a pontuação e as atividades de vocês para avaliação da nota semanal, tá? Quem não fez a revisão, faça. O tio Kelp tá esperando. Até mais.